isso fez com que as potências, a escalada de potência da era turbo fosse incrível, que a gente saísse daquele Ford Cosworth que chegou ao máximo de 515 HPs em 1982, 83, para carros que em configuração de corrida em 1986 chegavam a mais de 1.400 cavalos, como era o exemplo do motor BMW de Fórmula 1. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse motor quando a gente falar sobre o Gordon Murray, que é um dos engenheiros aqui do nosso encontro. E vamos falar justamente dele, Gordon Murray, que foi um engenheiro, ele teve uma passagem que eu posso dizer como, assim, eu só posso classificar como genial na Fórmula 1. Diferentemente de seus pares, o Gordon Murray, ele é sul-africano, né? Ele é da cidade de Durban, na África do Sul. Ele se forma como engenheiro mecânico lá na década de 60 pela Universidade de Durban, que era antigamente Natal Technical College, tá? E ele se muda para a Inglaterra em 1969 com a intenção de ser engenheiro do esporte a motor, ser engenheiro da Fórmula 1. E você vê como é o destino, né? Ele foi lá para a Inglaterra em 1969 tentar bater a porta da Lotus para ser engenheiro, mas ele acabou acidentalmente encontrando-se com o Ron Tauranak, que era o engenheiro-chefe da equipe Brabham naquela época. E ele falou da sua intenção de ser engenheiro e tudo mais, ele acabou sendo contratado pelo Tauranak para ser engenheiro auxiliar da Brabham, né? E aí começou uma relação de muitos anos em que o Gordon Murray foi o projetista-chefe da equipe Brabham a partir de 1973. A gente tem aqui o primeiro carro que o Gordon Murray desenha para a Brabham, e para quem também, né, acompanha, para quem já é manjado de esporte a motor, já vai identificar quem é o piloto aí. E, inclusive, quem viu o nosso primeiro encontro também vai reconhecer o capacete. Esse carro, que é a BT-43, foi pilotada pelo Wilson Fittipaldi Jr., o Wilsinho, Tigrão, né? A gente fez a homenagem, razão do triste falecimento do Wilsinho. Ele foi um dos primeiros aí a ter a condução de carros projetado pelo Gordon Murray. A gente consegue ver também nesse carro, a gente olha para ele e a gente percebe que o chassi, se a gente pegar ele de perfil, ele tem um formato de triângulo. Você pode ver as laterais aí que avançavam, né? Então, se você pegar o carro de frente, essas laterais eram em formato de triângulo, e o Murray usou esse desenho justamente para dar mais rigidez estrutural para esse carro, projetado, repito, em 1973. O desenho seguinte dele, que é a BT-44, esse carro é versão B. O Wilsinho saiu da Brabham para tocar o projeto da equipe Copersucar, e a Brabham acabou contratando um outro piloto brasileiro, que é esse aí, a gente pode até ver a bandeirinha ali do Brasil na asa traseira, que foi o José Carlos Patti, também de saudosa memória. Esse carro BT-44B fez com que o Patti ganhasse sua única corrida na Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio do Brasil de 1975. O Patti faleceria 2 anos depois, em março de 77, num acidente aéreo, e o seu nome ele daria nome ao autódromo de Interlagos, ao autódromo José Carlos Patti, ele que venceu essa corrida em 1975, justamente com um carro projetado pelo Gordon Murray. Outro piloto que também conquistou as primeiras vitórias com carros do Murray foi o argentino Carlos Reutemann, que faleceu alguns anos atrás também, e que foi um grande competidor daquela década de 1970, contemporâneo de Niki Lauda, contemporâneo de Emerson Fittipaldi, entre outros nomes, Mário Andretti, a gente já falou do Andretti quando a gente falou do Colin Chapman, e ele com essa insistência em fazer carros neste momento, né, com
com esse aspecto triangular das laterais, justamente para dar mais rigidez estrutural. É um carro que era icônico à época, até por causa desse patrocínio da Martini Racing, foi um dos patrocínios mais vistos na Fórmula 1 nessa década de 70, depois patrocinou outras equipes também, e é um carro que viveu aquela década de 70 e viveu também essa era do Emerson Fittipaldi, também guarda com carinho a passagem do José Carlos Patti pela Fórmula 1 por essa Brabham que era do Gordon Murray. É interessante esse aspecto, os carros da década de 70, que eles, até 1975, eles usavam essas grandes tomadas de ar para o motor, mais uma vez usando aí um motor Ford Cosworth, no caso desse carro. Era moda a essa época você projetar carros muito baixos, mas que tinham essas grandes tomadas de ar para fornecer mais ar para os motores da época. A evolução de desenho do Gordon Murray levou a que ele projetasse esse carro seguinte, e mais uma vez a gente está falando do Niki Lauda, é a terceira vez, né, somando os dois encontros, que a gente está vendo o Niki Lauda a bordo de um carro icônico aqui dos nossos engenheiros da nossa lista aqui. Esse carro é a Brabham BT46B de 1978. Se a gente lembrar ali, se a gente puxar o primeiro encontro nosso que a gente falou do Colin Chapman, 78 foi o ano do auge do carro asa, que eram aqueles carros que, a exemplo do que eu coloquei ali, o Chaparral, aquele carro amarelo do John Barnard e depois a MP41, eram aqueles carros que geravam downforce através das suas laterais, né? Eram laterais esculpidas em forma de Venturi, saias laterais que iam até o chão para fazer, né, para vedar esse fluxo aerodinâmico. E o que acontece? O Gordon Murray estava com seus desenhos triangulares e, de repente, apareceu o Colin Chapman com aquele carro asa que era muito mais eficiente que todo o resto do grid, que era o Lotus 79. O Gordon Murray pensou, foi assim, como é que eu vou gerar, né, como é que eu vou grudar o carro no chão? Ele projetou esse carro, que era uma variação da BT46, com um exaustor. A gente está vendo ali na parte final do carro, a gente vê uma parte arredondada ali, logo abaixo da asa traseira, né? Esse carro, ele desembocava em um grande exaustor traseiro. O que esse exaustor traseiro fazia? Esse grande ventilador, esse carro ficou conhecido como Brabham Fan Car, né? E eu não estou falando de fan, de fãs, eu estou falando fan de ventilador, né? Esse carro, ele tinha esse grande ventilador traseiro que ele sugava literalmente o ar de baixo do carro e jogava ele para fora, e junto das pás desse grande ventilador. Então ele provocava um efeito de sucção do carro no chão. O Gordon Murray espertamente colocou isso, falou assim, olha, esse ventilador é para puxar o ar dos radiadores, é para refrigerar o carro. E houve toda uma comoção de falar assim, não, esse ventilador está gerando downforce, então é uma peça móvel gerando downforce, o que seria proibido pelo regulamento. Houve toda uma discussão, mas, enfim, o Niki Lauda, assim que o carro foi introduzido, ele ele treina de tanque cheio, porque já entenderam que o carro era muito eficiente. Ele faz os treinos de tanque cheio, que não é normal, né? Quando você faz uma volta rápida para qualificação, você quer o tanque mais vazio possível, é só gasolina para dar aquela volta rápida e você tentar a pole position. Ele treina com tanques cheios e depois larga e ganha muito facilmente. Talvez tenha sido a vitória mais fácil do Niki Lauda na Fórmula 1. Ele ganha o Grande Prêmio da Suécia de 1978 com esse carro. E claro, dada a facilidade com que ele ganhou essa corrida e toda a comoção, o Bernie Eccleston, que era o chefão da equipe Brabham na época e que futuramente seria o grande chefe dos direitos comerciais da Fórmula 1 até meados de 2016, 2017, quando ele vende isso aí para a Liberty Media, que é a atual detentora dos direitos da Fórmula 1, ele faz uma barganha com os outros associados, né, da Associação de Construtores, ele faz uma barganha. Fala assim, olha, eu retiro o carro da competição antes que vocês declarem ilegalidade e vocês me dão mais poder para a negociação dos direitos de transmissão da Fórmula 1. Essa foi a grande barganha que o Bernie Eccleston fez
Esse carro foi retirado na prova seguinte, né? A Brabham teve que reverter para o carro anterior, que era BT46, não essa versão B, e eles continuaram apanhando da Lotus. A Lotus foi campeã de 1978, mas o Bernie Ecclestone conseguiu mais poder para negociar os direitos de transmissão de televisão, que seria uma grande fortuna do Bernie Ecclestone a partir da década de 80, ele cuidando cada vez menos da Brabham e mais dessa parte comercial da Fórmula 1. Ele eventualmente venderia, no terço final da década de 80, ele venderia a equipe Brabham, que teve um triste fim em 1992, fechando as portas, mas ele continuando como o grande chefão. Quem não gostou nada da história, claro, foi o Gordon Murray, ficou pistola de ter o seu carro genial ter sido retirado por causa de uma barganha comercial feita pelo Bernie Ecclestone, mas é um carro que tem essa particularidade muito interessante, uma invenção inusitada, não tinha sido a primeira vez que um ventilador traseiro tinha sido colocado num carro, ele já tinha sido colocado, inclusive, num carro Chaparral, na década de 70, mas era um Chaparral de carros protótipo, não era da Fórmula Indy, não era da Fórmula 1. E justamente com esse conceito de poder gerar mais downforce através de um grande exaustor, um grande ventilador colocado na parte traseira. E Gordon Murray teve, a partir dessa frustração de ver o seu carro banido com apenas uma corrida disputada, pelo menos ele conquistou 100% de aproveitamento, ele teve que projetar carros asa dali em diante. Esse era um carro que tinha um motor Alfa Romeo Boxster 12, eram 12 cilindros contrapostos, ou seja, colocados a 180 graus, os cilindros. Era um carro extremamente baixo por causa disso. Ele tinha um centro de gravidade bastante baixo, mas que era um motor que era muito ruim para você projetar o carro asa. Você não conseguiria, com aquele motor que é deitado, é muito baixo e muito largo, você projetar laterais que gerassem o devido downforce. Então, o Gordon Murray teve que partir para outros desenhos, e a partir do momento em que a Brabham se livra desse contrato de fornecimento de motor para a Alfa Romeo e consegue aquele motor Cosworth V8 de sempre, o Murray faz este carro aqui, que também, para quem acompanhou a Fórmula 1 daquela virada dos anos 80, lembra muito bem desse carro. Brabham BT49, esse aí, do ano de 1981, com Nelson Piquet ao volante. Esse carro foi do primeiro título do Piquet, em 1981, e ele era um carro muito bem construído à época desse auge do carro asa. Ele tinha motor Ford Cosworth, a gente pode até ver ali no destaque as cornetas de admissão do motor, fechados ali com uma telinha, só uma reguinha de proteção ali para não ter nenhuma ingestão de alguma coisa no carro, e um carro que acabou sendo o grande protagonista de uma grande temporada de 1981, que resultou no título do Piquet. Esse carro, ele trazia também como uma grande revolução do Gordon Murray, uma interpretação muito inteligente por parte do Murray do regulamento daquela temporada de 1981. Até então, os carros usavam aquelas saias laterais de vedação para garantir aquele fluxo perfeito do carro asa, e em 1981 eles proibiram essas saias e colocaram no regulamento que o carro ele tinha que ter as laterais a pelo menos 6 centímetros do chão. Essa foi o regulamento colocado para 81. E qual era a intenção do regulamento? Diminuir um pouco as velocidades dos carros, que estava começando a ficar assim, ganhar de um ano para o outro 2, 3, 4 segundos por volta. Era uma Fórmula 1 que já começava a se preocupar com essa questão de velocidades muito altas. Eles fizeram esse regulamento, assim, olha, as laterais dos carros agora tem que estar a 6 centímetros do chão, não pode mais ter as saias de vedação que garantiam aquele fluxo perfeito do carro asa. Isso até gerou um documentário que tem um nome muito espirituoso,
feito pela BBC na época, que se chamava Gentlemen, Lift Your Skirts, ou seja, senhores, levantem suas saias. É uma tradução que acaba sendo jocosa e engraçada para mostrar que as equipes tinham que levantar essas asas, ou seja, essas asas, essas saias, né? Elas não poderiam mais ser colocadas nos carros de 1981. Pois bem, o Gordon Murray ficou pensando ali nesse novo regulamento e ele imaginou o seguinte: primeiro, esses 6 centímetros só poderiam valer com o carro parado, afinal de contas, os carros eles são suspensos, você tem um sistema de suspensão, então os carros são suspensos. Eles têm aquele movimento, né, de empinada e movimento de embicada quando ele acelera e freia, fora o movimento de rolagem, porque o carro, claro, quando você coloca ele na curva, a tendência é da força centrífuga fazer com que o carro tenha essa rolagem da carroceria, por mais rígida que as molas e amortecedores fossem àquela época. Bem, com essa premissa em mãos, ele falou assim, olha, essa distância de 6 centímetros, ela só pode ser medida com o carro parado. Em movimento, o carro tem as suas oscilações naturais, ele estando suspenso pelo sistema, literalmente, de suspensão. O que ele inventou? Ele inventou um sistema hidropneumático que fazia com que o carro, com a própria força do downforce dele, né, o carro está passando, as asas estão fazendo o carro ir para baixo. Esse sistema hidropneumático fazia com que ele fosse um pouquinho mais para baixo. Era um sistema que, a partir do momento que o carro gerava pressão aerodinâmica, ele ia mais para baixo, o carro quase colava no chão e fazia, às vezes, dessas saias. O Piquet vence o Grande Prêmio da Argentina de 1981 também com extrema facilidade, porque ele foi o único que interpretou que o carro podia fazer esse tipo de coisa. Era uma solução absolutamente genial que a FISA, que era o órgão regulador da época, não podia contestar. Ele fez o órgão regulador de bobo e fez com que o Piquet conquistasse ali uns pontos e vitórias, pódios, que fosse fundamental lá no fim do ano, quando todo mundo sacou como era esse sistema hidropneumático, né? Você pode ver esse tirante na diagonal aí, ele tem essa pequena coifa, né? A gente pode ver. E o que esse tirante fazia? Esse tirante, ele comprimia, fazia com que o carro descesse um pouco mais, uns 3, 4 centímetros, e fizesse com que o fundo do carro trabalhasse com muito melhor downforce, ele fosse muito mais eficiente. Foi uma sacada genial do Gordon Murray, que colocou a FISA no mais completo papel de bobo, e foi fundamental para que o Nelson Piquet vencesse aquele título de 1981, que foi o primeiro dos 3 títulos do Nelson. A partir disso, e olha só que curioso, esse carro aí, que é o Brabham BT52, ele é de 1983. Se a gente voltar para o desenho de 81, vejam só a diferença radical de desenho entre esses 2 carros. E a gente está justamente o mesmo take. Tá? Quando eu selecionei as fotos aqui para esse encontro aqui no canal do 93, eu fiz questão de que de 81 para 83, que são 2 desenhos icônicos do Gordon Murray, eu pegasse os carros exatamente no mesmo plano, tá? Que é essa curvinha que é no Principado de Mônaco, e eu colocasse os carros justamente na mesma perspectiva. A gente tem o carro de 81 e depois o carro de 83. Vejam o quanto muda radicalmente o design. A gente retomando aqui, a gente já falou um pouco sobre o ano de 1983, quando eles proíbem o carro asa. E eles proíbem no finalzinho de 1982 e pegam muitas equipes de surpresa. Equipes que, inclusive, já estavam testando os seus carros asa para 83, incluindo a equipe Brabham. Eles já estavam com o BT51 já em produção, era um carro também, era uma grande evolução do desenho que eles estavam conseguindo. Eles já estavam com o motor turbo da BMW, a gente pode ver o loginho da BMW ali no carro, a gente pode ver o logo da BMW bem pequenininho ali, junto da parte da frente aí do carro, e o Gordon Murray teve que desenhar esse carro em um pouco mais de 3 meses.
BT-52 foi o carro do bicampeonato do Nelson Piquet, ele que foi o campeão de 1983, com esse carro que era radicalmente diferente daquele carro asa que já tinha sido projetado. Quais foram os grandes feitos do Murray com esse desenho? Primeiro, que naquele começo de 83, muitas equipes ainda estavam com desenhos improvisados, pegando aqueles chassis de 82 e adaptando ao regulamento de fundo plano para 83. Entre o eixo dianteiro e o traseiro, você tinha que ter um fundo plano, você não poderia gerar downforce, o carro tinha que ser exatamente plano entre o chassi dianteiro e o traseiro. Pois bem, o Murray desenha esse carro com asas triangulares, essas laterais triangulares, o carro em formato de uma flecha, ele assim, esteticamente ele é muito bonito e tornou-se icônico por causa disso, e o grande feito do Murray foi de ter colocado todo o peso na traseira para dar mais tração para o carro. Porque a partir do momento que a Brabham começa a desenvolver esse motor turbo, e ela desenvolve em 82, ela tem muitas quebras, ela sacrifica a temporada 82 para ter um ganho de confiabilidade e potência nesse motor BMW 4 cilindros turbo, e isso faz com que a Brabham, o Nelson Piquet e o Gordon Murray colha frutos para essa temporada 83, em que ele projeta esse carro que, para mim, é um dos mais bonitos, um dos mais icônicos da história da Fórmula 1, e que teve ainda a felicidade de ter um brasileiro campeão, que foi o Nelson Piquet. É um carro que realmente, na primeira corrida, que foi o Grande Prêmio do Brasil, no finado Jacarepaguá, o Piquet vence a corrida, porque era um dos poucos que tinha um carro novo a essa época, desse começo de temporada, e o próprio Gordon Murray, ele, em entrevistas, ele fala que ele, passeando pelos boxes e vendo os outros carros, se ele não tinha exagerado, se não tinha radicalizado demais no desenho desse carro. E a história nos conta que não, ele foi extremamente feliz projetando esse carro e fazendo com que a Brabham conquistasse um título em 81 com um carro que era completamente diferente, era um carro asa, com um motor Ford Cosworth, e depois eles passassem para 1983 com um carro de fundo plano, um motor BMW turbo, pneus Michelin, que é a época aqui, dá para ver que nesse caso aí era Michelin, passou a Goodyear no meio de 1981, eles tiveram que ainda lidar com essa situação. Você tem carros radicalmente diferentes e a genialidade do Gordon Murray garantindo o título, junto ao desenvolvimento desses carros, feito de maneira brilhante pelo Nelson Piquet. Eu, particularmente, acho que o Piquet foi o maior test driver da história da Fórmula 1. Ele foi um dos grandes pilotos da história. Você pode, assim, sossegadamente colocar o Piquet dentro de um top 10 da Fórmula 1. Mas como piloto de desenvolvimento, como test driver, talvez Nelson Piquet tenha sido o grande test driver da história da Fórmula 1. Isso, o título de 81 e o de 83 não deixam mentir, porque ele tinha grande sintonia com o Gordon Murray nessa época em que o Piquet era piloto da Brabham. Tá aí o raio-x desse carro, um grande destaque, o motor BMW turbo 4 cilindros. A grande curiosidade desse motor é que ele era derivado do bloco de carros de passeio que a BMW introduziu em seus carros em 1961. O bloco desse carro é uma derivação desse bloco de carro de rua, e ao final de 1986, como eu já adiantei aqui, eles conseguiram mais de 1.400 cavalos em configuração de treinos, quase 1.000 cavalos em configuração de corrida, com esse motor que eram 4 cilindros. Foi uma evolução de potência muito grande e é uma das coisas que mais me faz ser apaixonado por essa era turbo da Fórmula 1, essa escalada de potências que a gente teve nessa década de 1980. E esse chassi BT52, esse aí já está na configuração BT52B, a gente pode até conferir, né? Se a gente volta aqui, o carro no começo do ano era predominantemente branco, ao final do ano eles inverteram as cores, né? O que era branco ficou azul marinho, o que era azul marinho ficou branco. E eu sempre fico me perguntando, esse carro é lindíssimo, não importa a versão,
qual versão eu prefiro, se é a versão predominantemente branca no começo do ano ou a do final do ano. Eu vou ficar com essa dúvida. Esse carro já tem mais de 40 anos que ele foi fabricado, né? E nesses 40 anos eu tenho certeza que tem mais gente que, se ele gosta do carro, admira o carro, também tem essa dúvida se prefere a versão azul marinho ou se prefere a versão branca. Destaques para esse formato de flecha do carro, né? Era um carro que trazia painéis de fibra de carbono combinados com alumínio, era aquela transição trazida pelo John Barnard do monocoque full carbon, né? O monocoque todo de carbono. O Gordon Murray, nessa temporada 83, ele ainda tinha esse chassi misto, era um misto de carbono, painéis de carbono, junto a uma estrutura de alumínio, os radiadores colocados em formato de dardo, e bastante do peso do carro deslocado para a traseira, como eu disse, para promover mais tração desse carro, né? Um carro que depois, ao fim do ano, ganha essas orelhinhas na asa, que foram muito comuns em 1984, a gente viu isso naquele outro carro do John Barnard, que era a MP42, do título do Niki Lauda. O Gordon Murray ainda fez um último desenho para a equipe Brabham, que é esse carro aí, a BT55. Primeira coisa que a gente bate o olho, a gente vê que é um carro extremamente baixo, e essa foi a intenção desse carro para 1986. Brabham BT55, que ficou conhecido como carro skate, justamente porque o Murray promoveu um desenho em que o grande predicado do carro seria um centro de gravidade baixíssimo junto à grande potência do motor BMW. Está ali escrito BMW, e a gente tinha a evolução de potência daquele mesmo motor. Em 1986, a gente está falando de 1.300, 1.400 cavalos em configuração de potência. Qual que foi o grande desafio desse carro e por que ele não deu certo? O carro de 83, como se pode ver, ele tem, né, um motor 4 cilindros em linha, ele é um motor em pé. O Gordon Murray, para 86, ele coloca esse motor deitado no carro, para promover essa baixa do centro de gravidade. E tem como consequência vários problemas tanto de lubrificação desse motor, quanto também de tração. Esse carro, infelizmente, ele trazia uma premissa muito interessante, mas ele não deu certo. Inclusive, essa temporada de 1986 teve o falecimento de um dos pilotos da Brabham, que foi o Hélio De Angelis, que morreu num acidente de testes na pista de Paul Ricard, lá na França. Isso, claro, abalou muito a equipe Brabham e o próprio Gordon Murray, que acabou saindo da equipe ao fim de 1986, ele vindo desde 72, 71, trabalhando para a Brabham, ele sai em 1986, depois desse desenho do Brabham Skate não dando muito certo. A gente tem aqui uma outra foto do carro, a gente vê que o piloto, isso aí seria um conceito muito explorado dali em diante, o piloto, ele pilotava praticamente deitado. A gente pode ver o quanto o torso, né, o tórax do piloto está avançado ali, justamente porque o centro de gravidade era muito baixo, os pilotos tinham uma posição de dirigir mais baixa do que outros carros dessa época. Era um carro muito bonito, muito elegante, mas que infelizmente não conquistou grandes resultados, não conquistou vitórias, nem pódios, apenas alguns pontos durante a temporada, mas o Murray, assim que ele saiu da Brabham e ele foi para a equipe McLaren, ele levou um pouco do DNA desse carro para produzir um carro que também tivesse um centro de gravidade muito baixo, mas que combinasse elementos mecânicos que fizesse o projeto dar certo. E a gente está vendo o carro aí, e a gente está vendo o que foi um carro que herdou esse DNA do Murray, que é este carro aqui. McLaren MP44 de 1988. Você bate o olho nesse carro, vê o capacete amarelo e a gente não precisa, né, de um piloto que dispensa apresentações diante desse capacete amarelo. Claro, estou falando do Ayrton Senna e o seu carro do primeiro título mundial de 1988. Esse carro é um dos mais icônicos da história da Fórmula 1. É um carro que ganhou 15 de 16 corridas naquela temporada de 1988 e levou o Ayrton ao seu primeiro título mundial.
Quando a gente vê esse carro e a Brabham BT55 de 86 e a gente vê esse carro de 88, a gente vê muito do conceito de um transferido para o outro, que é um carro extremamente baixo, essa posição mais deitada de dirigir, talvez não tão radical quanto na Brabham, mas de qualquer forma é muito parecida, até ombros um pouco expostos, né? Era a segurança da época. A gente pode ver esse carro que pilotado pelo Patrese, o ombro dele à mostra. Hoje seria inadmissível, os regulamentos de Fórmula 1 de hoje e toda a segurança envolvida jamais permitiriam um design desse, mas que era permitido nessa época aí de meados da década de 80. O carro MP44, aí a gente está vendo esse carro em Jacarepaguá, em 1988, e chama a atenção de que realmente era um desenho muito baixo, só que um desenho muito mais compacto. Por quê? Porque esse carro ganha um motor V6 Honda ainda mais compacto em relação aos anteriores que ele tinha, no centro de gravidade mais baixo, né? Um regulamento que restringia os carros do motor turbo a 150 litros, então o tanque de combustível era menor, você pôde compactar esse conjunto e fez com que fosse extremamente eficiente. Esse é um carro que era sempre, no mínimo, 1 segundo por volta mais rápido que todo o resto no grid dessa temporada de 1988. A gente só foi ver esse tipo de domínio de carro na temporada que acabou recentemente, a de 2023, quando a gente teve a Red Bull, de um dos engenheiros que a gente vai falar aqui, também dominando aí 21 de 22 provas, se eu não estou enganado. A gente vai falar um pouquinho do projetista dessas Red Bulls invencíveis na mão de Max Verstappen.